Estamos aqui hoje para mais uma lição da nossa classe de batismo. Vamos estar conversando sobre a palavra de Deus. Essa palavra que é uma fonte de ensinamento do Senhor, é fonte de vida, é fonte de realmente a gente andar segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Senhor. Ele sabendo que nós não iríamos jamais conseguir alcançar, viver tudo aquilo que Ele planejou para nós, Ele deixou as suas instruções, as suas orientações para a nossa vida, que nos traz vida em abundância a cada dia. Então vamos lá para a primeira pergunta? De que maneira Deus fez para mostrar ao homem a sua vontade desde o início? No livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 25 e 26, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Então, de que maneira Deus fez para mostrar ao homem a sua vontade? Então, qual que é a resposta? Através das escrituras dos profetas, né, que é o nosso Antigo e o Novo Testamento, através das pregações e principalmente aí que a pregação ela é embasada na revelação da palavra do Senhor. E qual que é essa palavra? A nossa Bíblia. Pergunta 2. Quem escreveu a Bíblia e de que forma? Então aí para essa resposta, nós vamos ter 3 textos. O primeiro dele, 2 Pedro 1:21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui qual que é a resposta? Através de homens que foram inspirados por quem? Pelo nosso doce Espírito Santo. Segundo texto que está em Êxodo capítulo 24, no versículo 4, que diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte de 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Qual é a resposta desse texto? Através de Moisés, quando ele se levantava pela manhã de madrugada. Então vamos para o próximo texto, que está em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Então qual que é a resposta desse texto? O Espírito do Senhor através de Davi. 2 Timóteo 3,16 fala assim: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então qual é a resposta desse texto? Foi escrita e inspirada por Deus para ensinar, corrigir e instruir. Então aí todos esses textos eles vão dizer quem escreveu a Bíblia e de que forma então que ela foi escrita. Então cada texto ele traz a resposta para essa pergunta. Então vamos para a pergunta 3. Quanto tempo permanecerá a palavra de Deus? Salmo 119, 89 diz assim: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então aí por quanto tempo que vai permanecer a palavra? 1 Pedro 1, 24, versículo 25 fala assim: Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, qual que é a resposta aí? Para sempre. Eternamente. Essa palavra, ela vai permanecer. Não somente aqui na terra, mas quando a gente estiver vivendo a eternidade, essa palavra ela vai continuar viva em abundância entre nós. Mas a resposta aí é para sempre. Pergunta 4. Na hora da dúvida, o que o Espírito Santo usará para fazer você tomar a decisão certa? Essa é uma das perguntas que a gente
nos faz todos os dias. Então, assim, o que ele vai fazer? Como que ele vai nos ajudar? Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Qual a resposta, então? O Senhor, ele vai usar a palavra de Deus que está dentro do teu coração. Então, veja, na hora da dúvida, o que eu vou fazer? O Espírito Santo, ele vai usar o quê? A palavra que está dentro de você. Então, você entende o tanto que é importante que a palavra esteja dentro de você? Na hora da dúvida, do que você pensar, o que eu faço? O Senhor vai usar aquilo que ele tem dentro do teu coração. Mas é aí que tá, o que tem dentro do teu coração? Se você não lê a palavra, como é que o Espírito Santo vai usar algo de Deus dentro de você? Então, por isso que é tão importante, como ali o versículo diz, ele vai discernir os pensamentos e os propósitos do teu coração. Ele vai discernir aquilo que é teu e aquilo que é vontade de Deus. Mas para que haja vontade de Deus, tem que ter o que? Os fundamentos de Deus dentro de você. Então, por isso que é tão importante que a gente leia essa palavra todos os dias. A Bíblia diz que a fé vem pela gente ouvir a palavra do Senhor. Então, quão é necessário a gente ler essa palavra, a gente ouvir pregações realmente de pessoas corretas diante de Deus, que venham trazer fundamentos para o nosso coração. Para que numa hora de dúvida a gente vai saber exatamente saber o que fazer. Né? E para que o Espírito Santo ele possa nos orientar, tem que ter essa base no nosso coração. Então, por isso que você tem que ouvir essa palavra, ler essa palavra, comer essa palavra, para que ela realmente venha fazer a diferença na tua vida. Pergunta 5. A Bíblia é comparada a que tipo de arma para operar na vida do homem? Hebreus também ali no capítulo 4, no versículo 12, que a gente já leu, né? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Efésios 6:17 também diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aí, qual que é a resposta, né, dessa pergunta aí? A espada de 2 gumes. O que ela significa, né? Essa espada é de que ela realmente é muito afiada, que ela vai cortar os 2 lados. Os 2 lados do quê? Do que é realmente a vontade de Deus, o que é realmente a vontade do nosso coração, o que é realmente a intenção do nosso coração, o que é realmente a verdade, o que é realmente a mentira. Então ela vai no mais profundo do nosso ser e ela vai trazer aquilo que é verdade de Deus para as nossas vidas. Pergunta 6. Que parte da Bíblia deverá se cumprir? Qual parte será? Será que é só uma parte? Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, qual a parte da Bíblia que vai se cumprir? Toda ela. De Gênesis a Apocalipse. Toda ela vai se cumprir. E aí, pergunta 7. A que grupo de pessoas pertence aquele que não quer ouvir a palavra de Deus? João, no capítulo 8, no versículo 47, diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, qual é a resposta aí dessa pergunta? Aquelas que não são de Deus, que não querem obedecer a Deus. Pergunta 8. Como é a pessoa que escuta a palavra e não coloca em prática? Tiago 1,22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, qual é a resposta aí desse texto? Somente ouvintes. Outro texto que a gente traz aqui, Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, qual a resposta desse texto? O homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Então, veja, será que a gente é ouvinte somente? Será que a gente é conhecido como a pessoa insensata? Nós somos ouvintes, somente ouvintes insensatos, quando a gente não pratica a palavra do Senhor. A Bíblia diz que realmente nós devemos ser obedientes, praticantes da palavra, não somente a gente conhecer. Do que vale vocês conhecerem tudo isso que a gente está falando hoje? Do que vale você conhecer toda a Bíblia? Ela só vai ter valor realmente em nós quando a gente começar a praticar toda ela. Mas é interessante também que a Bíblia diz que a obediência vem por a gente realmente amar ao Senhor de todo o nosso coração. Aquele que ama, ele obedece, ele pratica a palavra. Ele vai buscar todo o tempo agradar ao Senhor. Então, quando a gente ama alguém, a gente vai querer agradar aquela pessoa. A gente vai querer viver de acordo com o que aquela pessoa diz. E é assim com Deus. Quando eu amo Ele de verdade, eu sou obediente a Ele. E não ao contrário. Então, eu sou obediente para amá-lo. Não. A Bíblia diz que quando eu amo o Senhor de verdade, eu tenho prazer em obedecer e praticar a sua palavra. Que no início, muitas vezes, é difícil a gente praticar. Porque até sair tudo aquilo de ruim que nós tínhamos da velha vida, não é fácil. Mas à medida que a gente vai deixando Deus nos limpar, Deus transformar, Deus movimentar quem Ele é dentro de nós, porque Ele já está habitando dentro do nosso coração, tudo fica não mais fácil, mas realmente tudo fica com fundamentos, com argumentos. É como se cada vez que a gente vai conhecendo a Bíblia, vai se fazendo no nosso chão, os argumentos eles vão se tornando uma estrada, vai se tornando uma calçada firme que a gente vai podendo pisar nela a cada dia, a cada instante. Então não que fique mais fácil, mas fica mais sólido. E daí a gente não tem uma outra forma de viver, mas a gente vai viver de acordo com o que o Senhor diz através então da sua palavra. Então vamos para a pergunta 9. Por que muitos cristãos não assimilam o alimento sólido da palavra de Deus? 1 Coríntios 3, 1 e 2 nos dá uma dessas respostas. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, qual a resposta? Porque continuam sendo carnais. Meninos em Cristo. O que eu digo para vocês? Como é que a gente cresce, então? Como é que a gente vai amadurecer? A Bíblia diz que a gente todo o processo com o Senhor é um processo de amadurecimento. É um processo de crescimento de dia após dia. E como é que a gente cresce? À medida que a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a praticar ela. Como é que eu cresci e continuo a crescer? Cada dia o Senhor vai revelando da palavra dele. Então ele vai me ensinando a cada instante, a cada momento que eu me coloco diante dele, que eu busco na palavra dele a revelação da vontade dele para minha vida. Ele vai mostrando a cada dia, a cada instante como que eu devo viver. Então ele começa a me mostrar o que é mentira na minha vida. Ele começa a me mostrar como que eu devo andar sobre aquele caminho. O problema é que a gente, muitas vezes, quando que a gente continua sendo crianças no Senhor? É quando Deus mostra algo na palavra dele, é quando o Senhor nos revela da palavra dele, mas ainda a gente continua sendo carnal. O que é isto? Eu continuo vivendo como eu vivia antes de conhecer a Jesus. Isso é continuar vivendo como menino em Cristo. É quando eu resisto a essa palavra. Quando eu resisto em não mudar, quando eu já sei que não é para eu mentir mais.
Quando eu já sei que não é para eu roubar mais. Quando eu já sei que é para eu fazia de uma forma e agora é para eu mudar minha conduta. Então o Senhor fala assim, não, o Senhor diz não minta, minta menos? Não. O Senhor fala não minta mais. Então assim, eu deixo de ser criança quando eu determino, Senhor, me perdoa por uma vida de mentira que eu já vivi, mas agora eu vou viver na tua verdade. Então eu começo a crescer no Senhor, eu começo realmente a buscar mudar no Senhor. E quando que a gente muda? Quando a gente tem consciência que aquilo é pecado na nossa vida, a gente pede perdão, a gente se arrepende e daí a gente começa a viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Mas você vai falar assim, mas isso é muito difícil. É difícil sim, mas como o Espírito Santo o Senhor deixou para ele viver em nós e habitar entre nós, é Ele que vai nos ajudar. É naquele momento que você fala assim, Senhor, eu não consigo. Então o Espírito Santo vem e nos ajuda a vencer esse pecado, essas dificuldades dentro de nós. E dali um pouco, quando você vai lutando e vai batalhando e Deus vai colocando esse novo mover na tua vida, você vai olhar para trás e ver, meu Deus, quanto que eu já mudei. Ou até mesmo as pessoas vão perceber, nossa, você era de um jeito, mas hoje você mudou. Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 e 14, fala assim, pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, como eu já falei, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Qual a resposta aqui? Porque tem atitudes de meninos. Então é o que a gente já falou, né, no outro versículo. Quando que a gente é menino? Quando a gente deixa de praticar aquilo que a gente já sabe que Deus quer que a gente faça. Então, assim, quando a gente é resistente à palavra, a gente fica argumentando contra e querendo novos ensinamentos, que alguém de novo te ensine, te argumente, né? Como o pastor Anderson sempre diz, aquele que é bom de argumentar, ele é ruim de se arrepender, né? O que eu tenho aprendido nesses, já fazem o quê? Mais de 18 anos que eu tô com Jesus. O que eu tenho aprendido a cada dia? Não resista. Se deleite na palavra, se entregue para ela. Deixa que ela venha fazer vida em você. Deixe que ela venha trazer arrependimento. Deixe que ela venha realmente te transformar, te mudar. E você pode olhar para trás e falar assim, eu já não sou mais um menino, eu estou crescendo. Eu já estou virando um adolescente, eu já estou me tornando jovem, eu já estou me tornando um adulto, eu já estou me tornando um mestre. E quando que a gente vai vendo que está crescendo, que a gente começa a ensinar outros, a cuidar de outros. Mas quando que isso vai acontecer plenamente? Quando eu vou obedecer plenamente à palavra. Onde você pode falar assim, eu já venci isto, eu já venci aquilo. E eu continuo prosseguindo para o alvo, que o alvo é Cristo. Vamos para a próxima pergunta, então? Pergunta 10. Explique pelo que você será julgado no último dia. João 12, 47 e 48 fala assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, qual que é a resposta aí? A palavra de Deus será o seu próprio julgamento, pois teve todo o conhecimento nas mãos do que é certo ou não. Se Jesus voltar hoje para você, o que a palavra vai julgar sobre a tua vida? O que você já sabe e que deveria estar praticando e ainda não está? Com tudo que a gente está vivendo nos dias de hoje e que ainda vamos viver, quais as verdades que a gente já sabe? O que Deus já nos revelou que a gente já deveria estar andando nessas verdades? É essa palavra que vai nos julgar. É realmente assim, nós seremos julgados por o quanto de Jesus está em nós. Quanto que a gente permite que Jesus vai estar na gente? Quando Deus olha para nós todos os dias, todos os instantes, como agora, Ele vê em nós o quanto de Jesus há em nós. Quanto de Jesus há em você?
Quanto de Jesus há dentro do teu coração? Analise o dia de ontem. Quanto que de Jesus você viveu ontem? O que você olhou? O que você falou? O que você pensou? Como que você agiu? Como que você reagiu de Jesus na tua vida? Então vamos para a última pergunta. Como podemos assimilar a palavra de Deus? Josué 1:8 e Salmos 1:2 e 3 fala assim: Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmos: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qual a resposta aqui? Medita nessa palavra dia e noite, ou seja, todo tempo medita nela. Romanos 10, versículo 17 diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Qual a resposta aqui? Pelo ouvir da palavra de Deus. Então, quão é necessário que a gente ouça dessa palavra? 1 Timóteo 4,13: Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então, o que diz aqui? Através da leitura, exortação e ensinamento. Mas para quem? Primeiro é para você. Então, não vá ler a Bíblia olhando os erros das outras pessoas. Não vai buscar nela para falar e julgar do outro. Não. Leia ela para que você possa encontrar em você o que deve ser mudado, o que deve ser transformado, o que deve ser realmente convertido na verdade de Deus. Através do quê? Da palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,15: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem. O que é isso? Ter a habilidade, a prática da palavra. E aí eu te pergunto, você conhece essa palavra? O que essa palavra tem falado com você? Você só vai poder praticar a vontade de Deus, só vai poder andar segundo a vontade de Deus se você saber o que ele disse. A palavra de Deus é a voz de Deus aqui na terra. É a voz do Senhor para a tua vida, para a minha vida. É como que eu e você devemos andar nessa terra. Como que a gente deve seguir nessa terra para que a gente possa voltar para o reino dos céus. Como quem realmente, alguém que a gente possa realmente se apresentar diante do Senhor. Sabe, quando eu e você se apresentarmos diante de Deus, o Senhor vai poder falar assim: você está aprovado. Você é um obreiro aprovado. Você é alguém que o Senhor se agrada em andar aqui na terra? Será que nós somos? Será que o Senhor olha para nós e fala assim: aquele é um obreiro, realmente é o meu filho que maneja bem da minha palavra? O que isso quer dizer? Que conhece o que eu digo, conhece realmente o que eu disse, como é para viver. É isso que diz esses versículos. E vamos lá para a gente concluir, que temos algumas tarefinhas aí, né? Você continuar a leitura de João no capítulo 16 a 18, né? De você realmente anotar as suas dúvidas, né? Sobre conhecer um pouco mais dessa palavra de Deus, realmente buscar no Senhor o que Ele disse. Hoje a maior dúvida no coração do ser humano é a pergunta que ecoa sobre a nossa vida é: qual é a vontade de Deus para nós? E nessa palavra ela diz qual é a vontade de Deus para minha e para tua vida, né? Então, como fala em Salmos, né, no livro de Salmos, luz para os meus pés é a tua palavra. Será que a palavra de Deus é a luz para os meus pés? A palavra do Senhor ela é a luz para os meus pés quando eu busco nela, né, todo o saciar daquilo que eu necessito para essa vida. Será que realmente essa palavra ela tem me mostrado a forma de como eu e você devemos viver? Realmente ela tem sido o nosso alimento a cada dia,
a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada situação, a cada circunstância, a tudo que tem acontecido? Será que é ela que é o nosso verdadeiro alimento? Eu posso dizer uma coisa: somente nela e através dela está todo o nosso sustento e toda a nossa vida para a gente continuar a viver e viver com abundância. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa se tornar viva dentro de você. Em nome de Jesus.